Olá! O Fórum de São Luís é o maior do estado do Maranhão e por lá passam diariamente milhares de cidadãos em busca dos serviços judiciais. O Fórum Desembargador Sarney Costa, localizado no Calhau, abriga dezenas de varas e juizados que atuam nas mais diversas áreas. Nesta edição do Justiça Cidadã, você vai saber mais sobre os serviços oferecidos à população no Fórum do Calhau. Entre eles, como foi a inauguração do posto de atendimento do PROCON nas dependências do Fórum. E a entrega da primeira certidão de nascimento com alteração de nome de pessoa transgênero do Estado. Aqui no estúdio, quem vai falar sobre os serviços e funcionamento do Fórum de São Luís é a diretora da unidade, juíza Diva Maria de Barros Mendes. A partir de agora, você fica por dentro de tudo o que acontece no Poder Judiciário maranhense no Justiça Cidadã, uma parceria com a TV Assembleia. O Fórum de São Luís é o maior do estado, abrigando 58 unidades judiciais, entre varas e juizados, além das unidades administrativas. O Fórum conta ainda com laboratório de DNA, contadoria judicial, central de inquéritos e biblioteca, entre outros setores. E quem está aqui para falar mais sobre esse assunto é a diretora do Fórum de São Luís, juíza Diva Maria de Barros Mendes. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço, Eide, eu que agradeço, Amanda, por estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, doutora Obrigada. Diva. Doutora, explique aos nossos telespectadores como funciona o Fórum da Capital e qual a sua estrutura. O Fórum Capital ele tem uma estrutura muito boa. Hoje contamos com várias unidades judiciárias e também com várias unidades administrativas. O nosso organograma é o seguinte: temos uma diretoria. Logo abaixo tem a coordenação administrativa. Ligada à diretoria, nós temos a divisão de distribuição, a secretaria de contadoria, temos também a central de mandados, de cumprimento de mandados, o depósito judiciário e a própria secretaria da diretoria, que dá um apoio para a nossa gestão. É todo um complexo, não é? Todo com complexo. Setores integrados, unidades dentro daquele prédio imenso, né? Do lado também da diretoria, nós contamos com as unidades judiciárias, porém não há uma hierarquia direta com eles. Cada juiz comanda a sua unidade com as suas secretarias. E a coordenação administrativa, que é liderada pela senhora Nery Paiva, ela conta com vários setores também administrativos para coordenar, que é biblioteca, arquivo, o serviço social, os serviços médicos, arquivo, biblioteca. É um mundo ali dentro, informática, né? Sim, laboratório forense, dentre outras. Tá certo. E eu queria que a senhora falasse também sobre uma notícia boa que nós divulgamos aqui já há um tempo, que foi a contadoria do Fórum, que já alcançou somente esse ano, e além terminou o ano, né? Já superou o total de produtividade do ano passado. Ao que se deve isso? Né? Eu queria que a senhora falasse também um pouquinho sobre esse trabalho da contadoria. É verdade. A contadoria é um dos setores mais requisitados do Fórum, porque é um setor de cálculos. Então, todos os processos que precisam de cálculos são enviados para esse setor. E eu, em conversa com o chefe do setor, que se chama Calmark, ele é um especialista em economia e também em contabilidade, ele me disse de algumas dificuldades que o setor estava passando e achamos por bem baixar duas portarias. Uma que trata da otimização da semana de análises processuais. Nessa semana ficou vedado o envio de processos para aquele setor e também aquele grupo ali da contadoria, os servidores que ali atuam, eles ficam concentrados em processos mais simples, em se dedicar mais, processos mais simples. Aí eles vão analisar
cálculos de honorários advocatícios, eles vão analisar excesso de execução, eles vão analisar liquidação de sentença, cálculo de RPVs, enfim, processos cujos cálculos são mais simples e não precisam ficar na fila de espera. Eles são pinçados para serem analisados na semana de otimização. E, de acordo com dados levantados pelo próprio setor, houve um aumento de produtividade daquela área ali, porque a semana de otimização, a última semana que eles trabalharam, eles conseguiram analisar 544 processos, quando a média normal é de 451 processos. Houve a necessidade de remanejar, por exemplo, um servidor de outro departamento para ajudar lá na contadoria? Não, só o pessoal da contadoria? Não, só o pessoal da contadoria fez o serviço e está dando conta de fazer essas análises nessa semana de otimização. Que ótimo. Tudo com planejamento, não é? Tudo com planejamento. Gerindo a unidade. Sim. E a outra portaria que foi baixada para ajudar esse setor foi uma portaria que se refere à vedação de pessoas, de partes e seus procuradores solicitarem cargas e vista de processos ali, porque isso dificultava o trabalho do servidor. Então, isso foi uma outra medida muito importante para a contadoria, de forma que essas duas portarias, elas vieram a trazer uma otimização muito boa para a contadoria judicial do Fórum. E daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a doutora Diva. E para se informar, reclamar, sugerir ou elogiar os serviços da Justiça do Maranhão, você pode ligar para o 0800 707 1581 e falar com o Telejudiciário. A ligação é gratuita. O pessoal atende de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Anote o número: 0800 707 1581. E já que estamos falando dos serviços do Fórum de São Luís, uma novidade foi a instalação de um posto de atendimento do PROCON nas dependências do Fórum do Calhau e contou com a participação de várias autoridades. Aqui serão feitos atendimentos gerais referentes às reclamações de consumo. Na parte da tarde haverá espaço para as conciliações. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado lembrou que o cidadão precisa cada vez mais ser bem assistido e que a chegada do PROCON no Fórum atende a este propósito. É aquilo que eu havia dito no meu discurso, nós estamos concretizando dia a dia, juntamente com o eminente corregedor, desembargador Marcelo, o eminente desembargador Lorival, nós estamos estendendo e hoje é mais uma unidade que nós estamos falando e a ideia é que tenhamos o PROCON em todas as unidades jurisdicionais do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. O secretário de Estado dos Direitos Humanos lembrou que a iniciativa é uma forma de estender ainda mais a atuação do PROCON no Maranhão. É um esforço do presidente do TJ de ampliar a presença do PROCON nos fóruns e com isso facilitar os processos de mediação e reduzir o número de processos, que é uma questão fundamental para garantir agilidade na justiça, na aplicação da justiça. A instalação do posto é resultado de uma parceria entre o PROCON e o Judiciário por meio da Corregedoria Geral de Justiça. O Corregedor-Geral ressaltou que, pela política de gestão do tribunal, o PROCON deverá chegar a mais fóruns no Estado. A determinação do presidente agora é que cada fórum que for inaugurado haverá uma sala para o PROCON e onde nós tivermos possibilidade nós vamos inaugurar o PROCON, porque é um grande órgão do governo e nós não podemos desperdiçar esse grande trabalho que vem sendo feito pelo PROCON. A presidente do PROCON ressaltou a importância em se ter um posto de atendimento do órgão dentro do fórum e destacou que isso facilita a vida dos consumidores maranhenses. A ideia é justamente a gente resolver dentro da Casa da Justiça, que é o fórum daqui da capital, resolver todos os problemas. Caso a pessoa não resolva administrativamente, ela já está dentro do judiciário para peticionar, mas a nossa ideia é justamente diminuir, ajudar o judiciário a diminuir esses números, né, frequentes de ações. Depois do intervalo, a juíza Diva Maria vai continuar falando sobre o funcionamento do Fórum da capital.
E você vai saber como foi a entrega da primeira certidão de nascimento com alteração de nome de pessoa transgênero no Maranhão. A gente volta já já. Justiça Cidadã está de volta, uma produção do Judiciário Maranhense em parceria com a TV Assembleia. Hoje conversamos com a juíza Diva Maria. Doutora, fale sobre a importância do funcionamento do PROCON nas instalações do Fórum do Calhau e outros serviços que também estão à disposição dos cidadãos. A ida do PROCON para o Fórum de São Luís foi uma medida muito importante, porque o PROCON é um órgão de proteção e defesa do consumidor, de forma que o cidadão, quando ele entra no fórum para ajuizar uma ação, ele agora tem a oportunidade de se dirigir ao PROCON e ali fazer a sua reclamação, que aquele órgão vai intermediar a solução. Então, eu acho que a ida do PROCON foi de grande valia, tanto para o sistema de justiça como um todo e ainda mais para o cidadão, que agora encontra mais essa opção para solucionar os seus conflitos. Né? É verdade, comodidade e agilidade. Isso mesmo, Não precisa se deslocar para outro lugar, para outro prédio, ali mesmo você já está amparado com todos os serviços à sua disposição. Com todo o serviço à sua disposição. Então nós temos ali o PROCON e, segundo fala da própria presidente, Amanda, daquele órgão, o percentual de resolutividade chega a 98% das reclamações. Então, é um órgão muito importante para a solução das demandas. Não poderia estar em local melhor, não é? Não poderia estar em local melhor. Então, é uma força muito grande para o sistema de justiça, como eu falei. E quais são os outros serviços que estão à disposição? Do cidadão. Nós ali também... O cidadão pode encontrar ali a ouvidoria, que é o órgão que, através do qual ele pode reclamar as atividades do judiciário. Também nós encontramos ali, temos ali à disposição do cidadão a Defensoria Pública, que também tem uma sala no nosso fórum. E a Defensoria Pública é um órgão que traz assistência jurídica para os menos favorecidos. Também temos a OAB, o cidadão também pode se dirigir àquele local para tratar de seus litigios. Também a OAB, uma sala de OAB. A segunda sala, na verdade, que já havia uma, né? É isso, a segunda sala. Então, muito importante esses serviços que nós temos a oferecer, né? Sem falar no carro-chefe, que é a prestação judicional, né? Que nós estamos ali, os juízes estão ali atuando para prestar uma tutela adequada para o cidadão que aciona o judiciário. E com a melhor estrutura possível, não é? Com a melhor estrutura possível. Foram inauguradas com É verdade, a melhor Amanda. estrutura. Sim. Também, só rapidinho, temos um centro de apoio às vítimas, que não é do judiciário, mas é um órgão do Estado que está também no fórum, trabalhando e prestando apoio às vítimas de violência. Agora, doutor, o laboratório de DNA do Fórum de São Luís é o único desse tipo aqui no estado. Explica um pouquinho para a gente sobre o trabalho que é desenvolvido. Sim, esse laboratório de DNA, ele é um laboratório que ele visa a identificação humana, de forma que todos os juízes que precisam de um exame de investigação de paternidade, por exemplo, ou de maternidade, ou até para identificar um suspeito, um denunciado, é possível que esse laboratório ofereça o resultado concreto para esses juízes. Então é muito importante, porque eu quero registrar que é o único laboratório forense que funciona dentro de um fórum. É o nosso laboratório de biologia molecular, que tem como chefe a doutora Clarissa Macatrão. Ela tem uma equipe muito boa, uma equipe de médicos, de biomédicos, com uma qualidade de serviço perfeita, porque foi certificada, inclusive,
ISO 9001 desde 2013, porque eles se adequaram às normas internacionais de qualidade de gestão. Nesse caso, ganha o judiciário e ganha também o cidadão, né? Ganha. Tem a rapidez até, Sim, né? a rapidez Num também. processo desse, por exemplo, de paternidade, você tem uma agilidade maior É verdade. com o laboratório situado dentro do fórum, com certeza, viu? E a equipe da doutora Clarice, ela forma também pessoas nas outras comarcas regionais para que essa coleta seja feita na base e só enviada para cá, tá? E aqui eles processam fazem todo o processamento para dar o resultado satisfatório. Por exemplo, no sul do Maranhão, numa cidade do sul do Maranhão, pode ser avaliado aqui. Pode ser avaliado, o resultado a coleta pode ser isso. feita lá e o resultado pode ser atestado aqui. E inclusive, né, da época do desembargador Jorge Rachid, projeto dele. É verdade. Ele foi inaugurado, esse laboratório, no ano de 1999. É bastante antigo, foi inovador. Inovador. E doutora, recentemente nós soubemos que o Fórum recebeu um seminário nacional de DNA e de laboratórios forenses e também de perícias criminais. Qual foi a sua avaliação, a senhora que participou desse evento, né? O Fórum abrigou essa iniciativa? Sim, esse seminário foi de relevância nacional. Aqui compareceram peritos de casos importantíssimos que foram notícia em jornais, de forma que eles estiveram reunidos para deliberar a respeito dessas questões de perícias criminais, com relação a laboratórios forenses, de forma que a minha avaliação é que foi muito satisfatória, todos ficaram muito satisfeitos. Uma troca de conhecimento e eles firmaram alguns entendimentos que vão poder ser aplicados no Brasil inteiro. Então acredito que foi muito proveitoso. Certo. E a gente ainda vai falar mais sobre os serviços do Fórum de São Luís. Você também pode saber mais sobre os serviços da Justiça de Primeiro Grau acessando a página da Corregedoria e seguindo as nossas redes sociais. O site é o www.tjma.jus.br/CGJ. E pela primeira vez no Maranhão, uma mudança do primeiro nome e de gênero foi feita diretamente no cartório. A transgênero Emanuele Vitória da Silva Almeida foi a primeira do estado a receber oficialmente a certidão de nascimento com as alterações. A mudança foi feita no cartório do 2º Ofício de Coroatá e a entrega feita pelo Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Marcelo Carvalho Silva, além de outras autoridades. Foi após a regulamentação da possibilidade de alteração do prenome e gênero, sem a necessidade de autorização judicial. No próximo bloco, a última parte da entrevista com a diretora do Fórum de São Luís. A juíza Diva Maria vai falar sobre as medidas que estão sendo tomadas para melhorar o fluxo e a utilização do estacionamento do Fórum. A gente volta logo. Justiça Cidadã já está de volta e hoje entrevistando a juíza Diva Maria Barros Mendes. Doutora Diva, nós sabemos que existe uma reclamação por parte dos usuários da Justiça, dos advogados, em relação ao estacionamento do Fórum da Capital. O que está sendo feito para solucionar este problema? Sim, nós estamos formando um grupo de trabalho. Nós, através de portaria, nós criamos um comitê e uma brigada de trânsito para enfrentar esse problema, tanto para adequar as vagas, como para permitir uma acessibilidade maior, Amanda, dos usuários do estacionamento, principalmente aqueles que têm uma mobilidade reduzida, uma deficiência, ou os idosos, ou as gestantes. Então, nós estamos desenvolvendo um plano de ação para poder combater os problemas de estacionamento. E eu acredito que depois que nós estivermos executando este plano, nós vamos aumentar o número de vagas. Acredito que em mais de 100.
Tem então, a previsão, mais ou menos? Um cronograma? Eu acredito que daqui a uns 2 meses nós já estaremos em execução. Maravilha. Agora, doutora, um dos problemas dos fóruns do Maranhão é a grande quantidade de materiais que são apreendidos em processos judiciais, né? E acabam virando entulho, acabam superlotando os depósitos. O que é que o Fórum de São Luís está fazendo para resolver esse problema? Sim, o nosso depositário público realmente está superlotado e nós estamos também providenciando aí, para resolver esse problema, um edital, já até editamos esse edital no sentido de cadastrar entidades assistenciais a fim de serem beneficiárias das doações do que nós temos em depósito. Então vai ser uma ação também muito importante para retirar esses bens do depositário e ofertar para aquelas entidades assistenciais que possam utilizar melhor. Esse projeto ele já vem acontecendo, né? Alguns fóruns já estão fazendo, comarcas já estão trabalhando. Né? Já estão trabalhando a respeito desse projeto, é verdade. Isso foi um provimento, um termo de cooperação também entre executivo e judiciário, porque muitas entidades precisam receber esta doação, enquanto que os depositários públicos estão superlotados. E, doutora Diva, quais são os principais projetos que a senhora já traçou juntamente com a sua equipe da diretoria à frente do fórum nessa gestão? Nós, enquanto diretoria, nós ficamos ajudando essas unidades administrativas, Amanda, de forma que esses projetos que nós já comentamos aqui, de início foi o que a gente apresentou para enfrentar, né, os problemas. Também estamos agora com um grupo de trabalho para ajudar a central de mandados, de cumprimento de mandados, tá? Estamos nos reunindo para verificar qual vai ser a melhor forma de ajudar os oficiais de justiça no cumprimento das determinações judiciais. Tá ótimo, oferecendo todo o apoio possível. Todo o apoio possível. Okay. Né? Doutora Diva, muito obrigada pela sua participação em nosso programa. Suas considerações finais, por favor. Certo. Amanda, eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui, de ter podido trazer informações importantes sobre o Fórum de São Luís ao telespectador, de forma que é uma honra para mim ter estado aqui e ter trazido essas informações. Tá certo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Agradeço. Bom, chega ao fim mais uma edição do Justiça Cidadã, uma produção do Judiciário do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Você sabe, é sempre aos sábados ao meio-dia. Com reapresentação às segundas e quartas às 9 da noite. Até a próxima edição. Até lá.